Jesus é teu amigo, faz os três. Se Jesus é teu amigo, Ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, faz os três. Maravilha. É bom ser criança de vez em quando, né? Coisa boa. Vamos abrir a palavra do Senhor em 2º livro dos Reis. 2º livro dos Reis, capítulo 18. Segundo Reis 18, do verso 1 até o verso 12. No 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía. Lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não serviu. Feriu ele os filisteus até Gaza e seus limites, desde as atalaias das vigias até a cidade fortificada. No 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, subiu Salmaneser, rei da Síria, contra Samaria e a cercou. Ao cabo de 3 anos, foi tomada. Sim, no ano 6º de Ezequias, que era o 9º de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. O rei da Síria transportou a Israel para a Síria e o fez habitar em Elá, junto a Abó e ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. Porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes violaram a sua aliança e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, não o ouviram, nem o fizeram. Oremos, queridos. Pai, santo, bendito, tua palavra foi lida e nós precisamos, nesse momento, da iluminação do teu Espírito Santo, para entendê-la um pouco mais e alimentarmos dela nesta noite. Fale ao coração do teu povo. Usa o teu instrumento, Deus. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu estava vendo uma reportagem outro dia de uma senhora que resolveu adotar um cão, pegou na rua e ela gostou da ideia e não parou. Pegou o 2º, pegou o 3º, pegou o 4º, o 5º, o 10º, o 20º. E ela foi pegando tudo quanto era cãozinho que via na rua meio abandonado, levava para casa e de repente ela ficou agora com seu quintal repleto de cães. E uma atitude muito bonita, louvada aí, né, pelo repórter e tudo mais. Mas outra coisa chamou a atenção. Aquela mulher, ela passou a se dedicar tanto àqueles cães, mas tanto, que ela passou a esquecer de viver.
tudo agora era direcionado para os cãezinhos. De maneira que ela não aguentava ver cão na rua abandonado, que ela pegava e levava para casa, não importasse a quantidade que ela já tinha, nem o trabalho que ela ia ter, e nem onde ia tirar dinheiro para comprar a ração, ela não se importava com isso. E por que eu trouxe esse exemplo, irmãos? Porque vocês já devem ter visto algum exemplo, ou acompanhado algum exemplo, de alguém que se dedicou tanto, mas tanto a alguém ou a alguma coisa, que acabou se esquecendo de si, que acabou se esquecendo de viver. Lembrando que a dedicação em si não é o problema. Pelo contrário, se não houver dedicação em determinados momentos da nossa vida, em determinadas áreas, em determinadas circunstâncias, não haverá sucesso. E não adianta pegar atalho. É preciso dedicação, foco, suor, para se chegar onde quer. Disso a gente não tem dúvida. Já está historicamente e de tudo quanto é jeito comprovado. A questão é justamente esta: como eu estou me dedicando a algo a ponto de tornar aquilo a prioridade da minha vida e esquecer do resto? Há coisas mais importantes do que aquilo que nós amamos aqui nesta terra. Por exemplo, os propósitos de Deus. Eles são o mais importante na nossa vida. Não à toa, Jesus Cristo nos disse que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o que vai acontecer, irmãos? As demais coisas nos serão acrescentadas. O próprio Jesus nos ensinou isso. Portanto, a gente deve voltar os olhos para a palavra de Deus e entender que o crente, os filhos de Deus, podem se dedicar ao que quiserem. À vida profissional, podem se dedicar aos estudos, podem e devem se dedicar à família. Os filhos de Deus podem se dedicar à vida pública, podem se dedicar a um esporte, pode se dedicar à saúde, e deve. Porque, afinal de contas, a gente precisa. É só não fazer como o pastor Lira, seguir o mau exemplo do pastor Lira, que se matriculou numa academia e tem 3 semanas que não pisa o pé lá, levando prejuízo, pagando à toa. Você precisa cuidar dessas coisas, se dedicar a estas coisas, sempre lembrando que, em primeiríssimo lugar em nossa vida, está Deus. Jesus Cristo, seu Filho. Isso é muito importante. Por isso, meus irmãos, o tema da mensagem de hoje: uma vida dedicada a Deus. Uma vida dedicada a Deus. Eu acredito que nesse tempo que a gente está junto aqui, eu já tenho até trazido esse tema para os irmãos, em algum outro texto, em algum outro momento. Mas não me lembro de ter sido nesse texto. Porque, olhando para o exemplo da vida de Ezequias, aqui em 2 Reis, capítulo 18, e em outros capítulos também, a gente vai tirar algumas lições preciosas sobre isso. Nós conhecemos muitos nomes na história, conhecemos muitas pessoas que foram verdadeiros exemplos de dedicação a Deus. Não é só um, nem dois, nem meia dúzia, são vários. O rei Ezequias foi um deles. A sua trajetória está registrada em outros textos bíblicos, como 2 Crônicas, capítulos 29 a 32. E o profeta Isaías também, lá nos capítulos 36 a 39, vai relatar a história do rei Ezequias, alguns acontecimentos. Com a dedicação da vida deste rei a Deus, nós aprendemos algumas coisas. Por exemplo,
Nós aprendemos que quando nos dedicamos a Deus, abandonamos a idolatria e as suas consequências. Vou repetir. Quando nós dedicamos a nossa vida a Deus, abandonamos a idolatria e as suas consequências. E o que é idolatria? Se não colocar algo, alguma coisa, alguém no lugar de Deus. Nós sabemos como funciona. E a idolatria, ela é maléfica, ela é terrível para nós, porque ela nos confunde. Em primeiro lugar, ela nasce no nosso coração, e depois ela vai se expressar verbalmente e também por gestos. E isso acaba prejudicando a gente, porque os deuses não existem. São invenção do diabo para confundir a cabeça das pessoas. Os deuses são enganosos. Por isso a palavra do Senhor nos chama para Ele, para a dedicação da nossa vida a Ele. É para o nosso bem, queridos irmãos. Não é simplesmente para o deleite ou uma vontade de um Deus que é soberano, que ditou e que tem que ser assim. Tudo que Deus faz é para o nosso bem, é para o seu bem, é para o meu bem, é para o bem do seu povo. Tudo. Quando o Senhor diz afaste-se da idolatria, é porque Ele sabe que isso não vai fazer bem para você. Porque há uma ordem natural das coisas. Deus criou a humanidade, criou a mim e a você para um propósito. O primeiro deles é glorificá-lo. E quando a gente erra no primeiro deles, a gente tem um problemaço. Prejuízos incalculáveis, consequências desastrosas, quando a gente coloca no lugar de Deus outra coisa, que não seja Ele próprio. Então, o pai do rei Ezequias, o rei Acás, ele havia sido um homem muito perverso, muito idólatra, a ponto de sacrificar os seus filhos em altares pagãos, como está registrado em 2 Crônicas, no capítulo 28, no versículo 3. Graças a Deus, o rei Ezequias não seguiu o exemplo do pai. Graças a Deus, ele, pelo contrário, seguiu o exemplo do rei Davi. Aqui nos 3 primeiros versículos que nós lemos, está uma introdução daquilo que foi Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, reinou 29 anos em Jerusalém, sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias, fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. É assim que está aí. Interessante que Ezequias não é chamado de filho de Acás aqui. É chamado de filho de Davi, numa referência à dedicação a Deus, porque Davi foi o homem segundo o coração de Deus. O cego de Jericó gritou para Jesus: Cristo, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque Davi acabou virando essa referência em Israel, de alguém que teme a Deus, apesar de ter sido pecador, como nós sabemos. De sermos pecadores, irmãos, nós não nos livraremos desse mal, enquanto Jesus não voltar. O que interessa é sermos pecadores perdoados por Cristo Jesus. Pecadores que reconhecem as limitações e que adoram o Deus dos céus. E está escrito no versículo 4, que este homem, com este coração, removeu os altos. Não é assim que está aí? Volte os seus olhos para o versículo 4, para você acompanhar, por gentileza. Pode abrir a sua Bíblia, eu acho que nós estamos muito acostumados com a telinha, não estamos não? Abra a sua Bíblia aí, para você acompanhar, tá bom? Vá conferindo, por favor, confira em casa, confira também, por gentileza.
Versículo 4. Removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo o poste ídolo. O que eram os altos, senão lugares geograficamente um pouco mais elevados, dedicados aos cultos pagãos. Ezequias vai a esses lugares, lugares que o seu pai Acasa havia edificado. Ezequias vai nesses lugares, acaba com aquela estrutura, destrói a coluna, destrói o poste ídolo, destrói a imagem que era cultuada, que era venerada. Ezequias está no caminho certo. Ele está se afastando da idolatria e das consequências da idolatria. Ezequias, no versículo 4, está escrito que ele vai além. Além do poste ídolo, ele inclusive quebra, faz em pedaços, destroça a serpente de bronze que Moisés havia fabricado lá no deserto. Olha que coisa, gente. Eu fui fazer um cálculo disso, da distância de Ezequias para Moisés, e eu encontrei pelo menos 700 anos, se não mais, de distância. Olha quanta água passou debaixo da ponte, olha quanta coisa aconteceu, quantas maravilhas Deus fez no meio daquele povo, e aquele povo continuava idolatrando um objeto que havia sido usado por Deus com outro propósito. Números capítulo 21 tem a origem desta serpente chamada Neustã. E nós sabemos da história. O povo de Israel pecou, se rebelou. E o que Deus fez? Enviou serpentes, enviou cobras venenosas. Aquela da cabeça bem chata, daquela que pica e manda o indivíduo para a cova. E eram tão venenosas que muitos morreram. Por causa da rebeldia do povo, no deserto. E o que acontece? O povo se arrepende. Moisés intercede, misericordiosamente. O Senhor tem uma solução. Ele diz a Moisés: construa uma serpente de bronze. Coloque-a numa haste, no alto. E todo israelita que mirar essa serpente de bronze será curado. E assim se fez. Só que, o que acontece com essa serpente no decorrer do tempo? Meus irmãos, olhar para Neustã no contexto de Moisés, significava olhar para Deus e receber a sua salvação. Era um símbolo simplesmente. Por isso, Neustã em Moisés tipifica o Cristo, que seria levantado na cruz, para que todo que olhe para ele seja salvo. É assim que o evangelista João nos diz no capítulo 3, no versículo 15. Acontece que um símbolo não pode ser tomado como objeto de adoração. Isso é abominável diante do nosso Deus. E olha, meus irmãos, que Deus sempre utilizou símbolos. Sempre. Porque os símbolos transmitem mensagens, como nós sabemos. Os símbolos são pedagógicos. A cruz, símbolo do cristianismo. E por que ela é colocada em lugar de destaque em muitos lugares? Para que nós olhemos para a cruz e nos lembremos do que Jesus fez por nós. É isso. Porém, todavia, contudo, entretanto, se algum dia este símbolo for venerado e tomar o lugar de Deus, ele deve sair deste lugar. E a liderança da igreja deve ser a primeira a fazer isso. Porque a cruz, ela é linda, ela não pode ser desrespeitada, ninguém pode chegar aqui e desrespeitar. Porque se fizer alguma coisa com aquele símbolo aqui, está desrespeitando a gente, está desrespeitando a nossa fé. É um símbolo. E na história a gente vê que quando os islâmicos, por exemplo, os turcos, os otomanos, eles tomavam uma igreja cristã, ou vice-versa, tá?
quando os cristãos também tomavam uma mesquita, o que eles faziam? Primeira coisa, ia lá no topo do templo e tirava o símbolo. Quando os cristãos conquistavam, tiravam a lua minguante e a estrela, símbolo do muçulmano, da religião muçulmana, e colocava a cruz. E quando o muçulmano fazia isso, a mesma coisa, tirava a cruz e colocava o símbolo da religião islâmica. Quer acabar com uma memória? Destrua o símbolo. Então, símbolo é símbolo, tipifica alguma coisa, transmite uma mensagem. Mas não passa disso, meus irmãos. Porque se este símbolo for colocado como objeto de adoração, então ele perde o seu sentido. E cristianismo é isso. Há pessoas cristãos moderninhos hoje, atenção aí, não tenho medo de falar isso não. Cristãos moderninhos que têm ojeriza a símbolo. Sabe como é que é? Aí você vai em um lugar de culto, aí tem parede. Não vou nem falar a cor, não. Parede. Não tem símbolo nenhum. Por quê? Porque nós somos libertos disso e tal. Ô, gente, quer acabar com a memória? Acabe com os símbolos. Mas símbolo é símbolo. A gente não deve cair no extremo, nem em outro. Portanto, esse povo havia se corrompido, havia se tornado idólatra, e aí Deus vai tratar com aquele povo e usa Ezequias para isso. Uma vida dedicada a Deus, sabe que o Senhor tem a primazia. E Jesus Cristo, mais uma vez, dá um exemplo disso. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Se a prioridade de Jesus era fazer a vontade do Pai, qual deve ser a nossa prioridade, meus irmãos? A sua prioridade, meu querido, a minha prioridade, minha querida, é fazer a vontade do Pai Celeste. Ponto. O diabo vai dizer o contrário. O diabo vai te seduzir para o contrário. E está facinho, facinho. Distrair a sua mente hoje. Está facinho, facinho. Acho que 10 ou 15 minutos de pregação. O dedo às vezes já coça para pegar o celular. Não é para resolver alguma coisa do culto, não. Porque eu pego o celular aqui, gente, direto. Ele está até ali no banco. Estou mandando mensagem lá para a turma lá de cima. Ó, ajeitar isso, ajeitar aquilo e tal. Mas tem gente que coça o dedo, porque a rede social é a prioridade da vida. As últimas fofocas são as prioridades da vida. Gente que perde um tempo, meu Deus. E se pelo menos trabalhasse com isso, se pelo menos fosse a profissão do indivíduo, porque se é a profissão, você tem que dedicar mais tempo, é ou não é? Não tem jeito. Não, pastor, eu sou influencer. Influencer precisa gastar 20 horas por dia. Esse negócio. Mas você é influencer? Então pega leve, irmão. Pega leve, minha irmã. Oh, Jesus. Daqui para frente é caminhão sem freio, ladeira abaixo. Só Jesus na casa e a gente, joelho no chão, palavra, porque vai ficar difícil. Ficar não, pastor, já está. É o princípio das dores. Quando dedicamos a nossa vida a Deus, nos afastamos da idolatria e das suas consequências, mas também levamos Deus a sério e as suas bênçãos. Sabe? E Ezequias foi este homem que levou Deus muito a sério. Ele confiou no Senhor. Olha o que diz o verso 5, irmãos. Confiou no Senhor, diz o texto. Ele recebeu uma ameaça verbal do rei Senaqueribe, rei da Síria. Falou, aconteceu. Os mensageiros disseram a Ezequias. E neste momento, o que ele faz?
capítulo 19, versículo 1. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, o que Senaqueribe dissera, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Depois, essa ameaça deixa de ser verbal e passa a ser formal. É uma ameaça escrita. Senaqueribe escreve uma carta para ele. E o que Ezequias faz? Verso 14 do capítulo 19. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor. O tempo passou e Ezequias foi acometido de uma enfermidade gravíssima. E o que ele fez? Capítulo 20, versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Meus irmãos, muitas vezes nós ouvimos coisas que não queremos ouvir. Muitas vezes nós lemos notícias que nos desagradam. E outras vezes nós recebemos diagnósticos que são terríveis, ou na nossa vida ou na vida de um querido muito próximo. Essas coisas acontecem. Mas quando acontecerem, o que nós devemos fazer? Confiar no Senhor. Buscar a face do Altíssimo. Correr para os seus pés. Nos prostrarmos diante dele. Rasgar o nosso coração diante do Senhor e dizer para ele: Deus, olha a minha situação. Pastor, mas Deus está vendo. Mas você precisa orar. Mas Deus sabe todas as coisas. Mas você deve entregar a Ele toda a sua ansiedade. Porque Ele tem cuidado de nós. Crentes potencializados. Crentes fortalecidos. Este é o tema das mensagens das quartas-feiras, às 20 horas. Crentes fortalecidos pelas Escrituras. Crentes fortalecidos pela oração. Crentes fortalecidos. Irmãos, o mundo precisa, a igreja precisa, a família precisa de crentes fortalecidos, turbinados. Isso acontece quando a gente dedica a nossa vida a Deus. Ezequias fez isso. Um homem que, diz o texto, versículo 5, confiou no Senhor. O rei Ezequias se apegou a Deus, diz o versículo 6, na parte A. Se apegou a Deus. Ele restaurou o culto a Deus. Lá em 2 Crônicas, nos capítulos 29 a 31, esses textos vão complementando as informações. E lá está escrito, com um pouco mais de detalhe, como esse rei trabalhou, gente, no templo de Deus em Jerusalém. Como ele restaurou o culto a Deus. O seu pai havia se afastado, ele se aproxima de Deus. Que coisa maravilhosa. E diz o texto que ele seguiu a Deus, verso 6. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo. O rei Ezequias, vez ou outra, estava com o profeta Isaías. O profeta Isaías foi contemporâneo dele também. E a voz do profeta era a voz de Deus. Não tinha a Bíblia, não pelo menos como a gente tinha. Era o profeta quem falava. Ezequias ouvia. E ele seguia a voz do Senhor. Está escrito ainda no versículo, na parte B do versículo 6. E guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. A Bíblia que eles tinham era a Torá, a lei de Moisés. Então, eles seguiam a Torá. E Ezequias se apegou a isso. O que isso traz de ensinamento para a nossa vida? As pessoas que estão nos ouvindo, muitos que estão nos ouvindo nesse momento, tem muita gente precisando restaurar o altar da vida, o altar do coração, voltar-se para Deus, voltar a cultuar a Deus com fervor. Como é cultuar a Deus com fervor, pastor? Igual pentecostal? Os nossos irmãos abençoados do fogo?
Adorar a Deus com fervor é quando o seu coração arde. Entende? Seu coração. E mais do que isso, opa, coisa boa, deve ser praticada. Praticada. E você sabe como é que pratica a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus, que mora em você, te incomoda, te leva a isso. Meu filho, caminha por aqui. Você sabe, você ouviu, você leu. Desde criança, seu pai e sua mãe oram com você. Você sabe. Você foi consagrado ao Senhor. Sua vida é dedicada a Deus. Então, leve Deus a sério e as suas bênçãos. Deus livrou Ezequias de Senaqueribe. Deus livrou Ezequias daquela enfermidade terrível. Deus pode livrar você também. Mas leve Deus a sério. Leve as bênçãos de Deus a sério. A gente não deve, irmãos, menosprezar ou banalizar a palavra de Deus, a presença de Deus e as bênçãos de Deus na nossa vida. Bênção é coisa séria. E a gente deve ser grato a Deus por isso. Oh Deus, abençoe minha casa. Oh Deus, abençoe minha vida. Oh Deus. E quando o Senhor abençoar, glorifique-o. Agradeça. Testemunhe. Porque Deus é esse que opera na nossa vida. Meus irmãos, Ezequias não foi um homem perfeito, como nós veremos na próxima pregação, se Deus assim nos permitir. Mas uma coisa ele fez, dedicou a sua vida ao Senhor. Por isso, a idolatria e as consequências dessa idolatria ficaram longe dele, porque ele se afastou. Ezequias foi um homem que dedicou a sua vida a Deus. Por isso, Deus era levado a sério. E as bênçãos do Senhor também. Que Deus nos abençoe assim. Que a gente volte para casa hoje com essa disposição no nosso coração. E aqui vai um desafio. Veja se não há algum poste ídolo erguido na sua casa, na sua vida, no seu coração, e afaste-se disso já. Antes que seja tarde. Antes que as consequências venham. Afaste-se. Apegue-se a Deus. E desfrute das bênçãos dele. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar, irmãos? Eu quero convidar a equipe do louvor para a gente encerrar cantando essa música. Porque nós cantamos aqui é sério. E nós vamos cantar de novo. E nós vamos fazer dessa canção a nossa oração. Tu és santo, poderoso, tu és digno,
todo louvor. Aleluia. Que bênção. Vê aí, Marcela, se não funciona. Maravilha. Cante com a gente, você de casa. E o povo de Deus vai louvar o Senhor de novo. Maravilha. Pense no que você ouviu. E louve ao Senhor com seu coração. Peguei de surpresa, né? Ah. Vamos louvar a Deus com o que temos, com o que somos, com as nossas palmas. Aleluia. Tu és santo. Tu és santo. Soberano. Tu és digno de todo louvor. Vou segui-lo. Vou ouvir. Vou amá-lo em meu viver. A ti canto e adoro, és o Rei que é digno. Eu amo, adoro e me prostro diante de ti. Adoro, és o Rei que é digno. Aleluia. E me prostro diante de ti, príncipe da paz, e verei por ti, Jesus. Aleluia.
queremos vencer o inimigo da nossa alma, o inferno, que nos assedia. Oh Deus, capacite o teu povo, que o teu Espírito Santo esteja no coração do teu povo, ó Deus, trabalhando a cada momento, para que sejamos firmes na tua presença. Nos dê essa alegria, essa bênção, de nesta semana, Pai, recebermos os milagres do Senhor, em consequência da nossa confiança, da confiança que temos em Ti. Ó Senhor, visite aqueles que estão hospitalizados, visite aqueles que estão com consultas marcadas, visite aqueles, ó Deus, que estão com audiências jurídicas marcadas, visite aqueles que precisam passar por uma prova, um teste, uma entrevista de emprego. Ó Senhor, visite todos aqueles que vão viajar, que vão pegar a estrada, que o Senhor guarde cada um. Ó Deus, tua bênção eu peço pelos aniversariantes da semana, por cada um deles, e por todos os enfermos da nossa igreja, por cada pessoa que nos assiste online, e por cada pessoa que veio aqui presencialmente cultuar o Senhor. Ó Senhor, leve-nos em paz para os nossos lares, e que a tua graça, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o amor do nosso Pai bendito, e as ricas consolações do Espírito Santo desse mesmo Deus, repousem sobre a vida do povo de Deus, hoje, amanhã e sempre. Amém. Glória a Deus.